Primeira reunião que a gente teve lá, o Clayton, ele gosta de coçar a cabeça assim, ó. Aí ele, que estrutura, quanto é que vai ser isso aí? Pra você ver. Fala galera, beleza? MCast 2 na área. E hoje a gente está com um convidado super especial, Rondinelli Coelho, sócio da Complice Contabilidade. Se apresente aí, homem. Fala, meus amigos. Pessoal, estou muito feliz de estar participando desse podcast aqui. É MCast da Miami Case. Lucas, muito obrigado pelo convite, tá? Clayton, meu amigo. Cristiano, muito bom participar para a gente falar um pouco, né, de gestão, empreendedorismo, levar esse conteúdo de qualidade para a galera que quer empreender, né? Então espero que a gente tenha aqui um conteúdo bem descontraído, uma linguagem bem fácil, né? E para quem não me conhece, já quero deixar o convite para pegar os seguidores da Miami Case, né? Pode, né? Vão lá no Instagram me seguir, que a gente fala de contabilidade, legislação trabalhista, Simples Nacional, a gente tem muito conteúdo legal. E eu sou contador, empresário contábil aqui na cidade de Fortaleza e professor também. A gente ministra aulas pelo Brasil inteiro falando sobre contabilidade, sobre tributação, sobre área trabalhista. E, além de tudo, contador, professor e empresário em outros ramos aí de atividade. Então acho que vai ser bem bacana porque a gente vai conseguir trazer uma visão não só de contador, mas também de empresário, entendendo um pouco das dores ali dos dois lados. Fiquei sabendo que vai ter até um cupom de desconto aí, é? Vai. Vai ter um cupomzinho de desconto aí para quem quer aprender sobre tributação, sobre área trabalhista. Quem acompanhar aí até o final, no final aí vai ser disponibilizado aí, viu? Já foi o spoiler. A gente já deixa aquela, né? Não pode sair antes de terminar, né? Não pode. Vai que perde o cupom. Também tá aqui hoje, né, o Cristiano e o Clayton. Vai, arrocha aí você. Opa, vamos lá. Eu sou o terceiro sócio, Cristiano Ventura. A gente meio que já se apresentou aí. Hoje eu vou falar um pouco mais da minha história, um pouco da padaria. Foi assim que eu consegui conhecer a Complice e o Rondinelli. E hoje estamos aqui, né, nessa parceria. Rapaz, eu vi aqui o negócio. Tem igual B1, B2, B3, né? Sou o terceiro sócio. Quem é o primeiro? Sou eu. O Lucas. Segundo. Eu sou o segundo. Aí. O quarto é o Lucas tá aqui que não veio hoje. Ah, tá. É B1, B2. Ele ficou B3. trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar. Show de bola, cara. Alguém tem que mandar a continuar a engrenagem, né? Enquanto a gente tá aqui. Eu sou o Clayton. Eu sou o segundo sócio, o Clayton, e a gente trouxe aqui hoje o Rondinelli para falar um pouco, né, que fora a contabilidade, como ele disse, ele tem outros negócios por fora e ele vai falar como é empreender na prática, né? Não só na visão na parte da contabilidade, mas na parte de empreendedor e dicas aí pra gente. Rondinelli, eu acho que pra mostrar o teu peso, tu podia falar aqui os teus números, né? Aí tu pode ficar à vontade, quantidade de funcionário, faturamento, se atende... Ei, Não pode falar o tempo de mercado não, que vai entregar a idade, né? Mas... ele falou assim, pode falar do teu peso, né? O cara lutando contra a balança, aí tu fala isso, mas eu tô aqui. Ei, não, mas é o seguinte, a gente se conhece como através da Complice, contabilidade, né? Eu sou sócio da Complice desde 2018. A Complice ela foi fundada pelo Felipe Guerra, né, que é o nosso CEO, fundador. E quando eu cheguei, o Cristiano já era cliente da Complice, mas em outro negócio, na padaria. E através desse contato com o Cristiano, a gente recebeu esse convite, né? E depois apareceu o Lucas, o Clash. Foi algo bem bacana que a gente veio amadurecendo muito, né? Desde aquele momento da padaria, onde só tinha aquela contabilidade tradicional, a gente avançou para um outro tipo de negócio, né? Trabalhando com a consultoria financeira, né? E a Complice hoje ela é uma empresa que fez 11 anos, agora em 2022, já tem 11 anos de mercado. A gente atua em todo o Brasil, então pode pensar assim, a Complice só tem sede em Fortaleza? Sim, só tem sede em Fortaleza. Mas a gente tem parceiros por todo o Brasil, como a gente ministra aula, tem curso também. A gente tem parceiros da contabilidade em todo o Brasil. E a gente consegue atender não só clientes no estado do Ceará, em Fortaleza, mas também em todos. A gente tem cliente em Manaus, tem cliente em Alagoas, São Paulo. Então a gente atinge todo o Brasil, né? Temos mais de 300 clientes e sempre atuando com aquela contabilidade ou com consultoria financeira, área trabalhista, recuperação de créditos tributários. Então, tudo que abrange aquele universo da contabilidade,
a gente tem uma solução para os nossos clientes. E a gente fala assim, como empresa, como contabilidade, a gente tem que ser sempre solução de verdade, que é não só trazer uma redução tributária, mas eliminar a redução de riscos, atuando com uma visão também na lucratividade. Então, acho que a Compliance ela é composta por 4 sócios, né? Temos os sócios e os associados. Uma visão aí que depois a gente pode falar um pouquinho. Legal. Bacana, que é uma forma de partnership, né? Isso. Gente, Rondinelli, Marcos Lima, professor Felipe Guerra e a Vitória Guerra são os sócios da Compliance. Aí temos outros associados como o Alisson, como a Thaís também, que é um negócio bem bacana. Legal. Eu encontrei com um cliente teu em Natal. Te falei? Quem era, cara? Cara, eu não vou me lembrar o nome dele aqui agora, mas eu tava lá no Fórum de Negócios, aí a gente se apresentou lá, falou que era do Ceará. Aí ele, cara, eu sou cliente lá do Rondinelli lá e tal, da Compliance Contabilidade. Eu, legal, a gente também é. Ah, que bacana, cara. Eu não lembro o nome dele, ó, mas Natal. ele lembrou, e foi ele que falou, porque a gente tava em 6 ou em 7, né? Eu tava com Israel, com o LKs, então tava uma turma bem grande aqui, né? A gente ganhou até umas pulseiras, foi do. A gente ganhou até umas pulseiras por conta lá. até disso. Pra ir pra área VIP lá. Ó, ei, macho, olha só. Ó, é muito legal esse momento que a gente está tendo aqui, porque como contador de vocês, a gente direciona muito para gestão, para tomada de decisão e tal, mas a gente entende que tem uma troca, sabe? Tem uma troca muito legal, porque tu falou do Fórum de Negócios, aí através de vocês, através do próprio Lucas também, que é nosso parceiro, né? Eu vou pro Fórum de Negócios, que vai acontecer... Agora a gente vai ter que ir, a gente viu em novembro. Agora a gente vai ter que ir. Entendeu? Então, assim, tanto que a gente entrega de conteúdo, mas também a gente capta, recebe muitas informações que vai caber a gente, né? Como tratar essas informações. Hoje mesmo, a gente tá aqui nesse ambiente, aí tu, é assim, eu, caramba, eu não sabia e tal. E eu já penso em algumas coisas no futuro. Então, acho que uma lição que a gente deve tirar nesse primeiro momento aqui, a gente tá, né, alguns minutos de conversa, é que tudo existe troca, cara. Não existe aquele que direciona, somente aquele que aprende. Não, realmente, eu direciono vocês para tomada de decisões, a Compliance também, mas ao mesmo tempo eu capto as informações de vocês e já começo a pensar quais são os próximos passos. Então fica esse aprendizado, né? Na troca de conhecimento, ele é uma via de mão dupla mesmo. Tipo, lá na padaria eu tinha um funcionário, né, o padeiro, o cara escondia a receita, as 7 chaves, ele não ensinava ninguém porque tinha aquele medo de perder emprego, alguma coisa. Então não existia aquela troca, né, de conhecimento, dele ensinar e aprender com quem estava chegando. Tipo assim, levando lá pro da padaria, acho que hoje o mundo ele é muito dinâmico e muito aberto. O conhecimento está aí, a troca de conhecimento tá. Então assim, a gente acaba beneficiando alguém, mas também vai receber algo em troca. É basicamente isso, né? Vamos soltar aqui a vinheta aqui, dar os créditos aqui para a galera do FB Ideias, né? Esse conteúdo está sendo gravado no estúdio podcast do FB Ideias do Iguatemi, o Centro de Inovação e Empreendedorismo da Organização Educacional Farias Brito, o RUB, que conta também com uma área para coworking, espaço para eventos, sala de reunião. Faça a sua reserva através do site. Ou pelo Instagram, @FBideias. @FBideias tem Instagram. Procura o Anderson, que ele desenrola. E o melhor, viu? Só tem ele aqui na gravação. Certeza. Podia falar antes? Ei, Larissa, não corta não, essa parte não. Ronilete, tu falou sobre a contabilidade, a compliance, vocês são 4 sócios. Eu queria saber qual a sua história e o que tu tem a contar sobre ela na contabilidade e por empreendedorismo por fora. Tu falou que tem outras coisas aí, né? Certo. Cara, assim, eu atuo com a Compliance desde 2018. Só que antes disso eu tinha uma história, né? Então, aos 18 anos ali eu já comecei a brincar muito cedo e fui receber a notícia que ia ser pai. Eu tinha 17 para 18 anos. Cedo então, mesmo, viu? Hã? Cedo mesmo, viu? Bem cedinho, mano. Cara, é precoce, né, mano? Bem precoce. E aí, comecei a trabalhar. Precisava trabalhar, de família humilde, minha mãe é costureira e tal, separado do meu pai. Então, ela era provedora, mas eu ia ser pai, então eu precisava ter a minha renda. Então, eu comecei a trabalhar como office boy, né? Não era nem motoboy, era a pé mesmo, fazendo serviço de banco. Cara, Lá no centro. Era no centro, eu andava da Bezerra de Menezes pro centro a pé para economizar vale transporte. Não é da minha época, mas aonde tivesse os caras tinham que... Isso, aí ia pra banco, porque naquela época não tinha muito essa questão do banco digital e tal. Realmente era trocar cheque na boca do caixa, depositar e fazer todo esse serviço a pé mesmo, de ônibus.
E aí, cara, eu economizava as caminhadas e andando para poder economizar o vale transporte. A galera vendia naquela época, era legal, né? Aí precisava... Não sei nem se pode falar, né? Acho que já prescreveu. Mas aí precisava comprar o leite da criança, né? Então eu economizava ali. E aí comecei como office boy numa empresa que comercializava pneus. Depois disso, eu entrei na contabilidade, mas também sendo office boy, fazendo serviço de rua. E aí trabalhei com o ex-padrasto, depois ele me indicou para uma outra pessoa, que era a minha ex-sócia, a Júlia, né? Então, eu entrei no escritório de contabilidade da Júlia como office boy. E aí fui começando a jornada, pegando um pouquinho ali, trabalhando no departamento pessoal e tal. E, cara, nessa época eu nem pensava em ser formado, nem nada. Era só fazendo aquele serviço, jogando o meu tempo, a minha força em troca de dinheiro, saláriozinho no final do mês. Mas com o tempo eu fui percebendo que existiam oportunidades, que existiam ali algumas coisas que eu poderia fazer para ganhar um pouquinho mais e tal. Aí entrei na faculdade. Quando eu me formei, eu ia sair desse escritório de contabilidade e aí, mediante o meu desempenho, ela reconheceu, ela disse, não, Rondinelli, vamos ser sócio? Então, eu sempre pensava um pouquinho além, né? Tipo, eu fiz uma entrevista numa grande empresa de contabilidade assim que eu me formei. E eu saí na sexta-feira e sempre trabalhando com verdade com ela, né? Eu disse, vou para uma entrevista na empresa tal, tô me formando, preciso ganhar mais. Ela, não, beleza, pode ir. Na sexta-feira eu fui para a entrevista e eu fui aprovado para trabalhar num grande escritório de contabilidade em Fortaleza. Aí ela foi para, não, beleza e tal. Na segunda-feira ela, Rondinelli, vamos conversar? Eu quero que você fique sendo meu sócio. Aí eu, poxa, se é para ser funcionário ali... Eu já sei possibilidades aqui, beleza, vamos ver aqui o negócio. Eu topo, né? Eu topo. E eu fiquei sendo sócio dela, ganhando muito menos do que eu iria ganhar na outra empresa grande. Só que eu pensei o seguinte, se é de ser mais um, se é de ter um salário limitado ali, não, vou trabalhar para fazer crescer esse negócio aqui. Cara, eu comecei acho que com 15%, eu não lembro o percentual que eu entrei em sociedade. Sei que ao longo do tempo a gente foi trabalhando e tal, fui desenvolvendo outras habilidades, como conversar com clientes, prospectar clientes. E acabou que ficou, na época, 50-50. Entrei como office boy e a gente ficou numa sociedade de 50% para cada um. Cara, foi um aprendizado enorme, sou muito grato à Júlia. Mas aí a gente foi continuando o trabalho e eu fiz faculdade com o Felipe. A gente se formou em 2010, né? Já tô começando a entregar a idade, né? A gente se formou em 2010, o Felipe seguiu pelos caminhos dele, eu segui pelo meu caminho. Sempre no DP tu trabalhou? Felipe? Eu sempre trabalhei principalmente no DP, mas no antigo escritório, como eu era pequeno, eu tinha que pegar DP, fiscal, contábil, fazia de tudo, cara. Essa amizade de vocês se formaram e estudaram juntos? A assim, gente se formou na graduação juntos, contabilidade. E aí o Felipe ele já correu para o outro lado de empreender, começou a empreender sozinho, teve outros sócios. E eu fiquei com essa sócia. E o Felipe também já desenvolvia o outro lado, que era da educação, de ser professor e tal. Então, duas coisas que eu nunca pensei na minha vida. Era ser empresário e ser professor. Não foi planejado, então? Não foi planejado, mas eu fui sempre pensando que eu poderia um pouco mais. E cada oportunidade que ia aparecendo, eu tenho que abraçar. Tipo, eu morro de medo de falar em público. Tu imagina o cara ser professor... Se ele tem medo de falar em público. Eu recebi um convite e eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou falar, como é que eu vou fazer? Fiquei me tremendo todo, mas eu fui. Você vai ter que fazer uma palestra. Eu fui. Então, você vai dar aula fora do estado do Ceará. Então, mesmo com medo, eu ia abraçando essas oportunidades. E, cara, cada oportunidade que eu abraço, ela me gera uma outra oportunidade. E é assim que a gente foi construindo essa carreira, né? Hoje a gente... como compliance, atua em todo o Brasil, como professor, a gente dá aula em todo o Brasil e a gente já vem trazendo outras possibilidades. Consigo, mediante a contabilidade, que eu digo que é o nosso negócio mais sólido, eu já consigo ter outros negócios. Por exemplo, eu tenho um pequeno restaurante lá no centro da cidade que trabalha fornecendo refeições para os trabalhadores locais e tal, fornecendo refeições para outras empresas, inclusive para a empresa que eu me formei. Então, eu me formei na faculdade Teams, lá no centro, e o meu restaurante hoje fornece refeição lá para isso. Dá possibilidades mediante o quê? Ter uma atividade alicerçada. Da contabilidade, ela me traz isso, e eu consigo empreender na educação, empreender com um restaurante. E é bem legal, assim, as voltas que o mundo dá.
E eu me formei nessa faculdade e depois eu voltei para ser professor nessa faculdade. Deixa eu te colocar em cima de um foguete agora aqui. Eita. Quando tu entrou como office boy, tu trabalhava 44 horas semanais? Mas eu acho que eu trabalhava era mais. Eu trabalhava mais. Olha, assim, hoje, pessoal, vou falar, mas falem também, porque eu sou professor, mas eu gosto de falar. Pode arranchar, pode arranchar. E eu vejo hoje, assim, que as pessoas, elas, quando chegam, é um ditado que é muito comum, as pessoas chegam e já querem sentar na janela. Isso. Então, quando eu fui ser office boy, meu irmão, eu ia fazer serviço de rua, eu andava, ia pra não sei quantos bancos, eu limpava o escritório, tá entendendo? Então eu fazia de tudo e não tinha assim, mimimi. E assim, ter ambição é uma coisa, né? Que você chegar e sentar na janela tem ambição, mas a galera quer chegar, sentar na janela e fazer a média, entendeu? Esse é o ponto. E como é que vai querer um resultado diferenciado? Não faz. Tá entendendo? Então eu sempre procurei entregar mesmo, entregar um pouco a mais daquilo que me era proposto. Quando você falou, eu fiquei imaginando, né? O cara sair de colaborador, de office boy, para se tornar sócio com 50%, ele trabalhou muito, fez muito. Porque tu não entrou com dinheiro, né? Tu entrou... Por exemplo, eu não entrei com dinheiro. A minha primeira moto, que eu tinha o meu primeiro transporte, foi o escritório que comprou, tá entendendo? E depois eu comprei esse transporte. Então, macho, é aquele pedacinho que você vai enxergando hoje. Eu não vou fazer por receber o salário, não, faz o teu melhor, porque isso vai gerando resultado em outras searas. Vai plantando que uma hora... E a turma não entende isso, Me diz uma dúvida aqui. Tira uma dúvida, por favor. Tu acha que quando tu entrou, tu fazia mais do que o necessário? Eu acho que teve uma época que eu trabalhava e eu era doido pra que chegasse a sexta-feira. Pra folgar? Pra folgar, pra descansar. E quando chegava a segunda-feira, eu meio que reclamava assim, já chegou a segunda-feira e tal. E até que realmente eu percebi o seguinte, cara, tem clientes que têm dores. A minha patroa, na época, ela tem muita coisa para fazer. Ela precisa de alguém que esteja ali do lado dela. Então, fui percebendo, certo? Então, assim, acho que tudo tem um tempo que traz a maturidade. Por exemplo, eu fui pai com 18 anos. Então, com 18 anos, eu comecei a trabalhar, eu não tinha essa maturidade, essa visão de oportunidade. E depois que eu comecei a perceber que, poxa, eu consigo fazer uma faculdade, eu consigo. Aí eu comecei a entregar um pouco mais. Saía do Conjunto Ceará, ia pro Papicu, rodando a cidade de ônibus, passava 2 horas no ônibus, passando pro terminal. Chegava lá, eu tratar com clientes que, assim, no meu ponto de vista, poxa, esse cara tem muito dinheiro, eu não sei nem como é que eu vou conversar com esse cara. E eu fui percebendo que antes de conversar com ele, eu tinha que pesquisar algumas coisas, eu tinha que ter algumas informações. E para vender a contabilidade para ele. Para vender, para tratar, para dar um direcionamento, para absorver a dor dele. Então eu comecei Porque eu acho que tinha que entregar alguma coisa para ele, né? Exatamente. Antes de você fechar o negócio, eu acho que você precisava entregar alguma coisa de valor para que ele visse. Não, até mesmo quando o cara era cliente da gente lá, e eu ia lá como escritório de contabilidade para tirar uma dúvida, por exemplo. Eu tinha que entender a realidade dele, eu precisava saber aquilo. Então eu me preparava um pouquinho e tal, mas isso demorou um pouco para eu ter essa visão. Eu vou só fechar aqui um parênteses sobre essa questão de sentar na janela, né? Que eu acho que hoje tem muito mimimi e a galera meio que faz pouco e acha que tá fazendo muito, né? Isso. E eu acho que, na verdade, quem faz muito não acha que tá fazendo muito, acha que tá fazendo pouco. Sempre dá para fazer mais. E aí eu já vou entrar numa dúvida que eu sempre tive, né? Porque eu conhecia compliance através de indicação. Mas assim, quais as formas de captação de cliente que a contabilidade tem fora a indicação? Que no meu caso eu te conheci conhecia a compliance por conta da indicação. O que é que vocês fazem para captar cliente assim? Uma que ela realmente funciona muito bem. Melhor, né? De fato, ela funciona muito bem. Por exemplo, você chegou na época da panificadora através de uma indicação. E vocês já indicaram outras pessoas pra gente. Então, isso funciona sim. E eu acho que valida um pouco a entrega que a compliance faz para com os clientes, certo? Mas a gente não atua só dessa forma. Muitos pensam que essa é a maior fonte de clientes de escritório de contabilidade. Mas a gente tem comercial ativo, tá entendendo? A gente tem comercial ativo e a gente procura atender outras searas que outros escritórios não fazem, como
recuperação de crédito tributário, a própria consultoria financeira. Então, ter um leque de opções que você pode oferecer como solução para os clientes faz exatamente que você possa se destacar. E hoje a Compliance ela tem 11 anos. E acreditem, ela é uma grande referência no estado do Ceará como empresa de contabilidade. Onde vocês chegarem, se for falar com outros contadores, todos vão conhecer a própria Compliance. Os colaboradores, eles chegam pra gente e dizem assim, não, eu quero trabalhar com a Compliance, eu quero trabalhar com o Rondinelli, eu quero trabalhar com o Marcos, com a Vitória, com o Felipe. Então, acho que parte tudo também de a gente entender o seguinte, cara, só a execução não vai resolver, só a parte técnica não vai resolver. Tem que ter comercial, tem que ter uma boa gestão financeira, tem que ter uma boa gestão administrativa. Tem que vender. Exatamente. Você gerou muito conteúdo também, né? Tanto no teu Instagram pessoal, quanto no da empresa. Tá gerando muito conteúdo. É uma forma de trazer também atualmente, né? Sim. Inclusive, hoje o Felipe, que é o nosso sócio, ele é podemos dizer assim, o contador mais conhecido da internet. Ou está entre os mais conhecidos da internet no Brasil. O homem até verificado, né? O Felipe é verificado. Ele tem 150 para cima aí de seguidores. Então, quer dizer, essa visibilidade que a gente tem como pessoa física, poder falar, nos ajuda a gerar muito negócio. Então, pessoas de fora, alunos, outros contadores, eles nos procuram para fechar parceria. Então, assim, a gente tem a própria indicação, a gente tem a própria prospecção ativa, a gente tem parceiros, a gente acredita muito na questão de parceria. Voltando um pouco... Acho que tu veio pela uma parceria. Foi. Quem me indicou foi um parceiro de vocês que acabou fazendo a indicação também lá. Não sei se eu posso falar o nome dele aqui, mas depois eu falo aí no bastidor. Ele quer que você fale. Ele quer que eu fale, né? Mas quem quiser saber, depois pergunta no direct que tá certo. Tá certo. E voltando um pouco no que o Cristiano falou, a gente tem algo assim que é nosso, da nossa essência. Todos nós sócios somos professores. Legal. E a gente não tem essa questão de guardar o conhecimento pra gente. Mas a gente quer que todo mundo aprenda, porque se nós, como sócios, temos um nível de conhecimento assim, se todos os funcionários eles subirem esse nível, vai ser bom para quem? Para Compliance. Que vai restar o quê? Vai ser bom para o cliente. Todo mundo cresce junto, né? Todo mundo se ajuda ali. Exatamente. Pra gente dar continuidade aqui, Rondinelli, o que é que mudou? Trazendo um pouco mais pro empreendedorismo agora. Quando tu saiu de colaborador para sócio. Questão... Porque, tipo assim, quando a gente... Vou dizer no meu caso. Eu, como um patrão, quando eu pago imposto, fico com raiva. Mesmo sabendo que às vezes eu obtive lucro. SMS pra mim é uma facada. Toda vez que eu pago, eu choro. Nem vendi a mercadoria, mas já tem que pagar. Enfim, o que mudou na sua cabeça? Saiu de colaborador, porque querendo ou não, a gente tem muito direito. Às vezes não enxerga as obrigações. Para sócio. Qual foi o principal choque? Viu, macho? Que pergunta. Na época que eu era funcionário, colaborador, eu enxergava que minha patroa era rica, que eu trabalhava só para enricar ela, não sei o que, tá entendendo? Eu via ela fazendo a viagem, e aí eu estava em reunião com o cliente, eu tinha que sair de ônibus. E depois que eu me tornei sócio, eu vi que o empresário hoje, no Brasil, na verdade, ele é muito romantizado. Certo? Até eu falo do Felipe. É muito romantizado ser empresário no Brasil, porque quando você empreende, as pessoas pensam logo o quê? Que o cara tá montado na grana e tal. Pronto. E a primeira coisa que eu percebi é, meu irmão, não é assim, não. Não é fácil ser empresário no Brasil, não. O mundo é outro, né, Rodrigo? Exatamente. E aí, cara, a gente percebe que hoje eu digo em todas as minhas aulas, como professor, eu digo, ser empresário no Brasil é você estar atuando na profissão mais arriscada do país. Ponto. Se todo colaborador entender isso, macho, ele vai dar uma entrega 1000 vezes melhor. Só que ele não enxerga isso, ele romantiza ainda. Os próprios empresários romantizam ser empresário. Ele tá andando de Hilux, ele tá andando de Land Rover e tal, mas ele vai ver, mas tá com passivo aí gigantesco, tá com dívidas altíssimas, porque não tem essa visão de empresário. Hoje, quando tu vem tua mercadoria, tu sabe que vai ter ICMS. Mesmo a contragosto, tu sabe que vai ter que pagar. Tu sabe que tem o custo do teu funcionário. Tu sabe que vai ter o custo ali da mercadoria vendida. Então tu sabe. Então tu não romantiza. Tu tá ali na peia, vocês estão com as dificuldades, mas vocês sabem que se vocês compram esse celular
por 7.000, tu não vai poder vender por 7.100. Não é verdade? Então, acho que essa visão que mudou quando eu saí de colaborador para ser empresário é que, meu amigo, não adianta romantizar, não. Você tem que ter o pé no chão e fazer o negócio andar de verdade. Deixa eu só então, já que o Lucas entrou na parte de empreendedorismo aí, o que é que uma pessoa precisa saber ou conhecer na parte contábil, a parte para começar a empreender de fato, assim, o que é que você indicaria? Eu vou começar a empreender. Aí vem a parte de serviço, vem a parte de varejo, eu não sei o que seria, mas o que é que você orientaria essa pessoa a buscar de conhecimento? Essa dica aí vai ser de ouro. Viu? O básico, né? Porque assim, quando você está na posição de funcionário, você pensa que vai comprar por 10, vai vender por 20 e vai ganhar R$10. Isso. Quando você está na posição de funcionário, você vê isso. Mas quando você está ali na posição de empresário, ali do dono do negócio, já não é desse jeito a conta, né? A conta não fecha. A primeira coisa que eu digo, procure a compliance. Se você quer entender, procure eu não levantei a bola, tá? Eu não levantei a bola. Isso aí foi a gol certo, hoje é dia de racha. Ele já conseguiu o corte dele. O gol eu já fiz, né? Mas assim, não. Eu digo assim, ó, só te interromper aqui rapidinho, porque quando eu comecei, eu realmente fui jogado dentro de uma padaria. Meu pai era o padeiro, juntou, sei lá, R$20.000 e resolveu abrir uma padaria, ser empresário. Isso. A gente não sabia nada, cara. Eu só tinha trabalhado como funcionário, não tinha conhecimento nenhum. Simplesmente era trabalhar 14, 16, 18 horas por dia, porque abria 4 horas da manhã e às vezes meia-noite a gente ainda estava trabalhando. O Lucas participou dessa época. E assim, aos poucos a gente foi descobrindo como que acontecia. Graças a Deus, Deus abençoou assim, e nunca aconteceu nada de muito sério. Mas eu acabei pagando impostos a mais, eu acabei pagando multa rescisória a mais, algumas coisas. Ficando muito tempo no Simples, que aí agora o principal bizu que eu aprendi foi esse. Todo mundo fala que o Simples é o melhor lugar do mundo, né? Mas... De simples não tem nada, né? E às vezes não é, né? A gente aprendeu, né? E a gente tá saindo graças a vocês, a consultoria, exatamente, né? Ó, respondendo aqui, né? Vou pegar esse ponto, depois a gente volta para outra pergunta. Planejamento tributário é fundamental em toda empresa, certo? Planejamento tributário é você entender que a realidade que você está hoje, ela pode não ser mais viável amanhã. Então, quer dizer, se tributariamente você está no Simples hoje, cara, daqui a 2, 3 meses o teu cenário pode mudar totalmente, um lucro real pode ser mais viável. E aí, sempre trabalhando com base em segurança e redução também de custos. Porque, às vezes, somente a redução de custos, ela vai gerar um gasto, podemos falar, administrativo muito alto. E também vai colocar a tua empresa em risco. Isso pode não ser viável. Então você tem que analisar de vários pontos de vista, de vários cenários, tá certo? Então é fundamental que o empresário ele entenda que deve ser visto, deve estar com a empresa que busque soluções, procure entender o cenário no qual a empresa vai estar inserida. Mas para chegar nesse cenário que vocês já estão hoje, vocês são referência, vocês aí têm várias... porque quando eu quero comprar um celular, eu não penso em outras pessoas. E foi assim, quando eu quero uma solução rápida. Bicho, eu tô indo viajar para Morada Nova, por exemplo. Era 11 e pouco. Domingo, não era? Sábado? Não, era sábado. Era sábado. Eu tô viajando para Morada Nova. Eu quero uma caixinha de som, porque lá... Ei, Lucas, macho, quando foi 1h30, eu tava pegando a caixa de som com o Cristiano. Então, solução. Vocês têm... se não tivesse a mercadoria atrás e tal... Mas iam atender a minha demanda. Quando eu quis um celular, vocês atenderam a minha demanda. Quando eu quis uma película Privacy, por exemplo, vocês atenderam a minha demanda. E aí, voltando para a questão de... Tua pergunta, quando quer abrir uma empresa, o que é que você indica? Vocês estão num cenário que é totalmente diferente do empresário que vai iniciar a sua caminhada hoje. Então, comum que se faz... Abre a empresa, depois procura o contador. Não. É desse jeito, mano. Depois de 5 anos, as cartas estão chegando. Vai no Senai, abre um MEI. Então, o que é que eu indico? Se você é MEI, se você quer abrir uma ME, um EPP, se tem um capital para abrir uma empresa, procura inicialmente um contador. É sério, porque você tem que analisar se aquele local que você vai abrir ele tem viabilidade, se o código da cidade permite aquela atividade. Quais vão ser os alvarás que você vai precisar, um registro sanitário, quais vão ser os programas que você vai precisar, como um PPR nem existe mais, um PCMSO, um PGR. Quer dizer, quando você alicerça o seu negócio, a sua base,
é muito provável que o teu crescimento ele seja sustentável e tu não precisa receber uma cartinha da Cefaz. Então, primeira coisa, procura um contador para que você possa ser direcionado quais são os passos que você deve seguir. Inclusive, a gente, pensando nessa dor, nós temos um livro que foi feito pelos 4 sócios da Compliance, que o nome do livro é Caminhos do Empreendedorismo. Legal. Esse eu não ganhei ainda não, viu? Não ganhou, não? Esse eu não ganhei ainda não. Não, então já fica aqui uma promessa. Promessa não, né? Fica uma dívida, né? Então a gente já vai estar passando para vocês esse livrozinho. E a gente vai dar alguns para vocês darem para outros empresários Vamos também. sortear pra galera aí, né? A Larissa vai botar no Instagram e a gente pode, Rogério? Pode. A gente pode? Opa. Pode sim. Opa. Então, Agora a dívida ficou maior. então quer dizer, esse livro Caminhos do Empreendedorismo é exatamente porque a gente sabe que a maioria dos empresários no Brasil, eles são amadores. Quer dizer, eles não foram preparados para abrir o seu negócio. Não tem uma faculdade que ensine, né? Exatamente. Aí, olha só, o Cristiano ele disse, o papai resolveu abrir a panificadora lá e já foi para a luta e a gente não sabia de nada de gestão. Não sabia de nada de precificação, não sabia de nada de tributação. Então, baseado nessas dores, que a gente entende que nós temos que customizar um pouco a nossa entrega como contabilidade. A gente busca dar esses direcionamentos. Você chegou num ponto para mim. Dentro da empresa tem vários cenários, mas o que eu acho assim principal e o que eu vejo como um erro meu durante muito tempo e da galera quando começa é a precificação. Essa questão de achar que comprou por 10, vender por 20, está ganhando 10 e 100% é uma ótima margem. Que assim, quando você tá dentro, você até consegue manter essa margem, né? Porque você vai estar ali dentro, você não coloca seu custo, mas a partir do momento que você contrata uma pessoa, que você vai abrir outra loja... Que aí já é um erro, né? vai- Você não vai colocar o ter seu custo como funcionário. E uma das Que é- coisas que que eu é o que a gente- briguei muito com você, até com vocês. Não, peraí. É porque com a Miami a gente ficou, acho que até 2020 sem tirar salário, né? Porque a gente tinha outros negócios, ganhava um dinheirozinho por fora e não colocava. A gente começou a colocar em 2020 e a gente viu como afetou a nossa precificação. Sim. É porque assim, uma coisa eu ter um trabalho e fazer um bico, comprar por 10 e vender por 20. Beleza. Só que uma coisa eu ter que sair do meu trabalho para viver disso. E aí a partir do momento que você tem escala, tem que comprar mais. Aí começa a ficar preso. Tem que pagar taxa para tirar. E aí tem que enviar, tem taxa de envio. E aí um quebra e você tem que trocar. E aí tem taxa de perca. E o cara saber colocar tudo isso na ponta do lápis, que não tem uma forma certa, mas existe vários modelos, foi onde a gente mais evoluiu. Chegar no markup que a gente precisa para a empresa continuar sadia, crescendo, dando lucro. Eu acho que para mim, no varejo, o estoque é importante, é o pega para capar, mas se você começar com uma boa precificação, você vai ter um direito de errar. Sem isso, Acho Eu que vou falar só... tudo muito empírico, né? Assim, a turma faz muito empírico. E acha que dá certo, mas quando você diz, quando sai ali do seu negócio porque tá crescendo, aí o bicho pega. Essa questão da precificação aí, eu não falo só a precificação em si. Eu tive a oportunidade de passar aí uns 4 meses na Miami e eu vi que uma das nossas grandes dores é montar um fluxo de caixa bem feito, saber a margem de contribuição, saber todos esses dados que às vezes eu mesmo não sabia o que significava. Eu tive que ir pro YouTube estudar, fazer um curso para poder ter uma noção de como montar uma DRE, uma DRG e aí ter o nosso fluxo de caixa, fazer a programação de boleto. Eu fui aprender a fazer isso aí agora, recente, tem 1 ano e pouco. Então, assim, são, tipo, em paralelo, né, que você indicou de fazer a contabilidade, você precisa fazer um curso de financeiro básico da empresa para você conhecer, que aí você vai chegar no seu preço, entendeu? Porque não adianta nada, eu comprei um iPhone por 5, vou vender por 10, beleza. Quando você colocar todos os custos lá e a questão do fluxo de caixa também para você, tipo, programar quantos iPhones eu vou poder comprar no mês vendendo por esse valor. Então, assim, você consegue ter uma clareza do negócio muito maior. Então, assim, a grande questão, a parte contábil é muito difícil, porque você vai ter que dar uma demanda enorme de tempo para aprender, se você não for procurar uma ajuda, que aí os contadores, a compliance aqui vai poder ajudar. Mas a parte financeira que vocês até tipo, disponibilizam lá, né,
no programa que vocês têm, ajuda, mas eu acho que o empresário em si, para ele iniciar, ele já tem que ter esse na ponta da língua já, tudo muito bem planejado. É um custo, break-even, custo fixo, tudo é importante, né? Porque a gente tira a pandemia agora aí, né? Tipo, mais de 50% das empresas do país aí não conseguem ficar 30 dias fechado porque não tem um caixa ali para... Muito mais de 50, tu foi bem conservador, né? Para pausar. Exatamente. E, cara, a gente não dá, eu falo assim, a gente, empresário de maneira geral, a gente não dá importância à gestão como ela deveria ter, tá entendendo? Então o principal ponto que eu acho de gestão é que você deve parar para tentar enxergar a sua empresa de fora. E até dá, Roinelis, quando tá com a corda no pescoço já ali nos 48 do segundo tempo, nem no 45. A maioria das vezes é quando procuram a gente. É milagre, né? Milagre, né? Eu tô fazendo, o que é que eu tô quebrando aqui, o que é que eu faço? Mas vocês perceberam que quando vocês começaram a enxergar os números da empresa de vocês, mudou muito o cenário. Sabe qual é o gargalo? Porque o cara, hoje ele tá vendendo uma água dessa. Amanhã ele vende 2, depois ele vende 3 e tal. Aí depois ele já tá vendendo 1.000 por dia. Só que ele está crescendo o seu faturamento, mas ao mesmo tempo ele está contratando pessoas, ele está comprando mais, ele está tendo um custo operacional bem maior, mas ele está vendo aquele dinheiro de 1.000 entrar e sair todo dia. Só, meu amigo, que quando você começa a analisar, será que eu estou tendo lucro? Será que eu sei primeiro qual é o meu salário? O princípio da entidade, por exemplo, não misturar o dinheiro da pessoa física com o jurídico. Quando ele começa a perceber isso, ele já está com 1 milhão de dívidas, ele já está com muitos passivos trabalhistas, ele já está tendo reclamatória trabalhista. Então, quanto antes o empresário amadurecer para essa questão de gestão, de parar de verdade, sair do operacional para olhar o negócio dele, os números do negócio dele, mas quanto antes é melhor, é mais sadio e ele vai trazendo aí realmente ali uma sustentabilidade, perpetuar o negócio. O cara gasta o dinheiro que nem dele viu, meu amigo? É desse jeito. Aí, entrando nesse gancho aqui, Renan, deixa eu te perguntar aqui, quais são as nossas obrigações a partir que a gente contrata um funcionário? Pronto, eu vou pegar mais abrangente, né? Assim, quando tu abre o teu CNPJ, tu já tem uma série de obrigações. Como assim, Rogério? Eu vou abrir o meu CNPJ, mas minha empresa ela vai ficar fechada. Lembra que tu já tem obrigação. Porque ser empresário tu tá puxando para si obrigações principais e acessórias. Principais é de pagar tributos, de recolher. As acessórias é de informar o fisco como é que está se dando tua relação com o mercado. Então, tu abriu a tua empresa, tu já tem que enviar, por exemplo, um e-social sem movimento. Porque se tu não enviar, tu já vai ter uma multa. Tu tem que informar para a prefeitura que tu está sem movimento, o ISS Fortaleza. Se tu não enviar, tu já vai estar. Tu tem que informar um SPED fiscal, por exemplo. Se tu não informar, já tem a multa. Então, quer dizer, não dá para o cara simplesmente abrir e deixar lá. Já aconteceu muitas vezes. Já abriu o CNPJ e deixa... Tá, depois lá tem 5 mil de dívidas, 10 mil. Mas eu nunca peguei, nunca movimentei essa empresa. Tá, meu amigo, não cumpriu o que manda a legislação. Não foi orientado para isso. Aí, primeiro ponto é entender que tem obrigações acessórias e tem muitos critérios que devem ser obedecidos. Funcionário, aí o negócio aperta mais. Porque a gente tem a legislação trabalhista, que ela está mudando por mudanças constantemente. Inclusive, é muito comum que antigamente as pessoas eram acostumadas a fazer as coisas de qualquer jeito. Ah, nunca tive fiscalização, nunca tive problema. Sempre trabalhei com funcionário sem carteira assinada. Acho que vocês conhecem, né? Mas o fisco, de maneira geral, Receita, INSS, Caixa Econômica, eles estão potencializando muito, cara, o poder de fiscalizar as empresas. Quer dizer, não dá para tu assinar um funcionário com carteira retroativa, por exemplo. Não dá para tu deixar um funcionário de tirar as férias após o período concessivo. Então, a fiscalização hoje ela é muito eletrônica. Então, realmente, se tu não fizer as coisas conforme manda a legislação, você vai ter muito problema. Por exemplo, não é do meu tempo, mas eu ouvi falar... Facebook, vocês lembram? Do teu tempo, né? Facebook. Então vocês lembram que do Facebook tinha um negócio lá chamado Linha do Tempo. Na verdade, me falaram isso, né? Mas hoje, a legislação trabalhista ela é desse jeito. Ei, mas eu vendo muito no Facebook ainda, viu? Porque assim, ó, tu tem, de maneira eletrônica, a linha do tempo do funcionário desde o primeiro dia que ele entrou na tua empresa. Não tá confundindo com o Orkut, não, né? Acho que era Orkut.
Mas tu tem esse negócio do tempo. E hoje na legislação trabalhista, tudo é registrado de forma tempestiva. Então tu vai ter que pagar as férias do cara dentro do prazo certo, tu vai ter que pagar o salário bonitinho, tu vai ter que ter cuidados com saúde e segurança do trabalhador. Tem que estar, além de ter esse cuidado, tá informando ao fisco como é que está sendo tratado. Por exemplo, aqui a turma do FB tem que ter um laudo que vai falar como é todas as condições de trabalho aqui. Como é que está a iluminação, se tem ar-condicionado, se não tem, quais são os riscos que eles estão expostos, se não tem. Então, quer dizer, é uma série de obrigações, cara, que se tu não colocar no teu custo lá, tu vai comprar por 10, vender por 20, achando que tá tendo lucro, mas esses custudinhos aí não estão embutidos lá. Quer ver uma coisa legal? O Pix. Eita. Você falou de informação. Já tem gente caindo por Pix já? Ó, saiu agora convênio do qual as instituições financeiras elas devem informar aos secretarias da Fazenda toda a movimentação de Pix, detalhe, viu? De forma retroativa. Então, desde que começou o Pix, a sua empresa ela vem vendendo, não está sendo declarado, não sei o que, só declara cartão de crédito e tal. Aí agora o que é que tem? Vão passar as informações de forma retroativa, desde o início do Pix. Então, quer dizer, não tem muito mais para onde você correr, não. Tem que trabalhar porque certo. O fisco entende, a gente orienta também o quê? Que a obrigatoriedade ela acontece pela ação. Tu vendeu, não importa se é em dinheiro, não importa se é Pix, não importa se é cartão, não importa se é boleto. Não, meu amigo. Tu vendeu, tu já tem um fato gerador de alguma coisa, de uma obrigação acessória e de uma obrigação principal. Então, quanto mais prudente, tu vai entendendo isso. Que tudo isso deve ser declarado e tal. Pix então, aí para facilitar para todo mundo, né? então, assim, se vendeu no Pix, tem que emitir documento fiscal. Mas vamos lá, o cara do espetinho ali, o espetinho lá no meio da rua, ele usa o Pix da pessoa física dele e o cara vende R$3.000 por dia lá no espetinho. Aí ele tem um faturamento de 90 mil e ele não declara nada. E aí, o que vai acontecer com esse cara? Pronto, o que é que pode acontecer? Uma vez que ele está oferindo algum rendimento, ele tem que falar para o fisco que está tendo esse rendimento, seja como empresa, seja como pessoa física, certo? Então, o que é que vai acontecer? As pessoas acreditam que a Receita Federal não está indo atrás, mas ela está indo atrás, só não está abraçando todo mundo. Não consegue ainda, né? Ela está usando a tecnologia, eu vou falar mais ou menos um pouquinho aqui como está mudando a fiscalização. Mas esse cara, ele está correndo risco, podemos dizer assim, que a gente fala em regra geral, de 27,5%. Que é a pior taxa, né? Que é o quê? Taxa, né? O imposto de renda na sua pessoa física. Enquanto se ele tivesse bem orientado, tivesse trabalhando certinho, o quê? Ele poderia ser um microempreendedor até R$81 mil ainda, né? Que vai mudar ano que vem. Show. Tu tá entendendo o risco que o cara tá correndo? R$50, R$60 por mês, como MEI, e ele declarava tudo e tal, mas ele tá indo com 27 mil por cento. Mas eu tô falando isso aqui, mas é a realidade de hoje, tá? Você passa aí, eu não vou botar 3 mil por dia, porque é um faturamento alto. Mas o cara no final de semana ali vender mil e poucos reais no espetinho, ele vai vender. Imagina o cara pagar 27,5% de imposto. Aí hoje o cara vende um espetinho a R$5, ele não declara nada, porque ele nem sabe que tem que declarar, mas quando ele colocar 27,5% só na tributação dele, que aí seria mais justo ele abrir o MEI, né? Lógico. E aí, imagina aí, porque ele vai ter que pagar retroativo, provavelmente, 5 anos. Aí a grande questão é que, num contexto histórico, essas fiscalizações, elas não aconteciam com muita intensidade e ainda está acontecendo de maneira muito discreta para as pessoas físicas, certo? Mas o risco existe, Rondinelli? Existe. Aí se você tem um microempreendedor individual, que é mais agravante, e tu tem, não sei se vocês já ouviram falar, que o cara tem a maquininha que ele recebe no CPF e a maquininha que ele recebe no microempreendedor individual. Esse é pior. Tem multa ainda. Porque ele já vai, as cartinhas já estão chegando, isso é fato real. Que eu já peguei, é sério mesmo. A cartinha está chegando. Você recebeu no seu CPF R$50 mil, mas no seu microempreendedor você declarou que recebeu R$20 mil. Tem alguma coisa incoerente. Aí ele vai lá e diz, você vai ser excluído do microempreendedor individual de forma retroativa.
Tá acontecendo. Eu dei exemplo de 50 mil, mas não está no limite, claro, é coisa de 130, 150 mil reais. Então isso já está acontecendo. Se você que está nos assistindo, se vocês têm algum colega que tem a maquininha no CPF e a maquininha no MEI, meu amigo, corta isso, porque o cruzamento... Poxa, o microempreendedor individual tem um CNPJ. Tem o CPF do Rondinelli vinculado àquele CNPJ. E o meu CPF também. Então tem a declaração chamada E-Financeira, que as instituições financeiras já estão declarando. E se for no ME, normal? Aí também... Não, aí... Ele vai ter que pagar o imposto pela pessoa jurídica ou pela física? Vamos lá. Se for cruzada se o cara essa tem informação, ME e tem a pessoa física, ele vai ser chamado para prestar esclarecimento. Então, uma vez que está sendo auferido esse rendimento na pessoa física, ele vai dizer, ó, vai tributar logo 27 mil%. Aí o cara tem que Tem o pagar. imposto de renda é o Ele vai mínimo. querer, vai pedir a Deus para que a empresa reconheça, para que o fisco reconheça que aquilo era da empresa. Entendi. Que aí sai de 27 mil%. Teu imposto de renda é o mínimo, 25, 26 mil por ano. Aí tu recebeu 150 mil. E aí? Entendeu? Entendi. Então, Essa não, conta não bate. Não, tem eu muito tô por falando onde isso fugir, porque eu cara. conheço tipo, situações assim, de pessoas que não têm CNPJ aberto, só pessoa física. E talvez até o cara tenha um MEI e a gente nem sabe, né? Que eu não converso Mas muito com isso. sabe o que é o melhor? Eu, quando saí da padaria, que eu abri que eu vim para os acessórios para celular, eu saí traumatizado. Eu não queria mais ter funcionário nem nada. Na época eu tinha O que 12, será? 13, 14 funcionários e eu me chateei muito por questão de roubo, de... E lá na padaria eu era até legalizado. Só que eu não sabia... Eu sabia pouco dos meus direitos e muito das minhas obrigações. Isso. E quando eu vim pra Miami, aí tem uma margem um pouco maior, eu pude estudar, pude pagar a consultoria, procurei uma contadora. Não que o meu contador não fosse bom, mas eu procurei uma especializada. E aí eu acho que eu sou um dos poucos que podem falar isso, né? Mas hoje eu só ganhei processo trabalhista, eu nunca perdi. Porque o cara, quando tá legalizado, o cara tem muitos benefícios também. Ah, Sim. não, o Lucas é centinho. Não é que eu seja centinho. A questão é que é uma faca de dois gumes, né? Tanto vai quanto volta. Tipo, recentemente a gente teve um funcionário que botou atestado e fez uma live no atestado, dançando. Tu, tchá, tchu, 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 tchá. Então, tipo assim, ó, vai, mas volta, né? E o pessoal esquece isso. E na informalidade, isso aí eu ouvi de você há algum tempo, o cara não consegue crescer, o cara não consegue explodir, o cara não se torna grande, o cara não chega no banco e o banco toma aqui 1, 2, 3 milhões. O cara não chega, que nem eu tive, meu irmão, eu quero que você vá abrir uma loja pra mim lá em Sobral. Tá aqui, ó, eu vou lhe dar a loja, você reforma, você faz isso, você faz isso. O cara não consegue crescer e aí fica limitado. Quando você tá pequeno, você consegue dar um jeitinho ali. Não sei. Agora, meu amigo, pra dar jeitinho, tendo 15 lojas, pode inventar gambiarra, viu? E aí, quanto mais você faz gambiarra, mais você vai ter que fazer gambiarra pra consertar a gambiarra que foi feita. Aí, meu amigo... Chegou uma hora que não dá mais. Não dá não, cara. Não dá. Quanto mais estruturado você fizer as suas coisas, por mais que a sua margem seja mínima, mas faça, por quê? Porque depois você tá com a escala grande e a margem bem pequenininha, mas o resultado é gigantesco. Entendeu? A galera não entende. Não entende que você deve começar bem estruturado para você perpetuar o seu negócio. Eu oriento muito isso. Tem uma frase que o Negro usa muito, né? O Thiago Negro, que é não se expor. Já tá íntimo, né, macho? Aí, ó, Negro. Tá afiado ele. Vem cá, amigo. O pessoal tem o número dele. Não se expor ao risco da ruína, né? E às vezes a gente nem pensa nisso, mas acaba se expondo. Eu me expus várias vezes. O cara não consegue abrir uma empresa, tipo assim, hoje eu consigo, porque eu tenho 10 anos que eu tenho empresa, então eu consigo abrir empresa 100%, ou 99%, 100% eu acho que nem consegue, né, porque todo dia muda a legislação, mas o máximo correto possível. Mas o cara que tá começando, e aí eu vejo muito isso acontecer, ele começa de qualquer coisa, comete todos esses erros que a gente cometeu, só que ele não quer se legalizar, ele não quer trabalhar correto. E aí, meu amigo, nada que o cara vai ganhar vai ser o suficiente para quando a pancada vir. E acaba que muitas vezes surge o seu nome, da mulher, do filho. Já tive situações de uma pessoa falar, não, o casamento acabou. Por quê? Porque ele abriu uma empresa no nome dele, aí depois abriu no nome da esposa, aí abriu no nome do filho, abriu no nome da cunhada. Quando tava tudo bem, meu amigo, tá tudo bem, o dinheiro pra lá, dinheiro pra cá, show de bola. Aí a gambiarra começou, o negócio começou a coxar.
Aí o cunhado, e aí, como é que vai ficar? A esposa, e o meu nome, como é que... Sujou o nome de todo mundo. Aí, ó, a pancada, esse cara foi só levando pancada, fechou a empresa, separou, aí teve que recomeçar tudo zero. Mas... E arranjar outra mulher, né? Bichinho, né? Do zero, literalmente, né? Então, quer dizer, entende que quando tu tem um negócio, esse negócio ele tem que ajudar para que tua vida, fora a vida empresarial, na tua vida pessoal, tu possa ter o teu momento de lazer, tu possa ter tua paz, e não fazer com que essa tua empresa ela se torne um inferno também na tua vida pessoal. Então, eu mesmo tento entender hoje assim, eu não posso viver só de trabalho. E, bicho, eu trabalho só. Tipo, na época que eu era funcionário, eu rezava para dar sexta-feira meu dia, porque já começava o esquenta, para quando fosse ali para 6 horas da noite, eu ir com um espetinho, dar uma saída e tal, curtir. Meu amigo, hoje dá domingo e eu não sei que é domingo. Tá entendendo? Eu tô trabalhando, tô fazendo alguma coisa. Então hoje eu tento me policiar para trabalhar um pouco menos e às vezes eu tô lá em casa, deitado numa rede e tal. Aí eu digo, caramba, eu curto tão pouco essa rede aqui. E eu lutei tanto para ter essa rede na estrutura que eu quero, do jeito que eu quero. E se você não se policiar, meu amigo, você vai ficar, tá entendendo? Fica refém ali. Fica Exatamente. O cara parar de trabalhar, eu acho que não para. Não. Quando o cara vira empreendedor. É tanto que um domingo desse aí saiu o estudo financeiro, né? E a gente tinha que mudar a parte social da gente, né? A gente vai sair do simples e tal. E aí eu preciso de uma reunião contigo, preciso de uma reunião com o Janiel e tal. Domingo, 2 horas da tarde, 2 e 1. Pode ser pra ti tal dia, tal dia, tal dia. Só que eu vi poucos momentos desse, mas algumas coisas que, por eu ter me tornado empreendedor, eu tive o privilégio de ter que não tem coisa que paga. Eu encontrar com o Thiago Nigro foi abraçar o cara, perguntar, pedir conselho. Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto, o cara fica todo arrupiado. O Flávio Augusto. E fazer uma viagem massa, chegar num restaurante, pedir um prato, não olhar preço, esse tipo de coisa. Não que como colaborador eu não ia ter isso tudo. Só que a questão é que agora eu não faço mais isso por mim, eu faço isso pros outros. Eu tinha uns 13 ou 4 anos, eu me mudei para São Paulo, meu pai foi trabalhar na padaria, e eu fui trabalhar nessa mesma padaria que ele. E aí chegou um momento que o patrão do meu pai falou assim pra mim, Lucas, tu sabe o que é ter 25 pessoas nas suas costas? Aí eu não sei. E durante muito tempo eu não entendi. Aí hoje a gente tem quase 50 pessoas na equipe. Meu amigo, são 50 pessoas que dependem de mim diretamente e aí indiretamente, quando é casado, quando tem filho. Então assim, e o melhor, a gente conseguiu, tipo, eu comecei esse negócio e tive o prazer de conhecer o Nigro, o Flávio Augusto, mas aí consegui levar o Claston, o Cristiano, o Lucas Tech. A Larissa era pra ter ido, só que ela ficou com medo. O convite ficou. A gente levou muita gente pro fórum de negócios. Então, tipo assim, chega um momento que não é eu ter aquele privilégio, aquela qualidade. É eu conseguir gerar para outras pessoas. Então, assim, o empreendedorismo é difícil, o cara não dorme, o cara engorda, tem ansiedade, tem todo tipo de problema. Antecipa situações para não sofrer. Quando dia de pagamento, o cara faz projeção, faz tudo. Só que quando começa a vir a parte boa, meu amigo, a motivação ela é muito grande. Acho que a nossa responsabilidade como empresário é muito grande de verdade, né? E às vezes a gente nem se toca disso. Poxa, hoje a nossa empresa, entre contabilidade e empresa de educação também, tem quase 50 funcionários. Tá entendendo? E aí tu falou uma coisa, e tem os filhos deles, tem uma mãe, tem um pai. Então realmente a gente tem uma responsabilidade até social mesmo, que é pouco respeitado, é pouco observado pelos próprios colaboradores. Pouco valorizado, né? Porque os próprios colaboradores eles não valorizam muito bem entender que você tem um negócio, não é só apertar um botão e o teclado quebrou, compra logo o melhor. Não é só um teclado. Para chegar nesse teclado tem um orçamento, tem um cliente, tem uma inadimplência, tem uma prospecção de novo cliente, tu tá entendendo? Então é muito mais abrangente. E o massa de ser empresário é isso. Você consegue ter realmente uma visão bem ampla, né? Uma visão 360 graus de que o contexto não é somente o que tá aqui na minha frente. Pensamento em segundo plano. Exatamente. Eu vou só deixar claro aqui, a gente falou de muitas dificuldades de empreender, a questão de procurar ajuda com contabilidade e tudo.
Mas assim, o motivo de estar aqui hoje, na verdade, é fortalecer e incentivar que as pessoas possam empreender, que possam abrir seu próprio negócio. Só que a gente está tentando deixar uma forma de que o cara não sofra o que a gente sofreu, por falta de conhecimento e tudo. Aqui você falou, veio de uma família humilde, meu pai era padeiro. Nós todos éramos mais humildes, né? Mas a gente aprendeu com a dor. E o intuito também do podcast é a gente passar um pouco maior de conhecimento. Por isso a gente convidou para estar aqui, para tu dar tirando essas dúvidas, e eu espero que você possa voltar, chamar o Marcos, o seu sócio também, para que a gente possa agregar para essas pessoas que querem empreender, de evitar a cometer esses mesmos erros que a gente acabou cometendo no passado. E em 2020, quando saiu o decreto, tu passou quanto tempo sem dormir? Acho, eu lembro demais. Ali foi. Eu lembro demais. Eu tava dos dois lados, porque como contador, todo mundo procurando para uma solução, o que é que eu vou fazer e tal. E eu lá com o restaurante, dia 18 funcionando, cheio de boleto para pagar depois do dia 19. Dia 19 eu não podia mais abrir. A gente tava abrindo uma loja também, a gente tem uma história. Eu ia abrir a loja dia 19. Dia 19. Foi tenso, né? E cara, olha que legal, assim, quando a gente tem uma visão de gestão, a gente precisa ter o quê? Poxa, se a minha empresa fechar durante 30 dias, como é que eu vou se manter? Como é que eu vou manter o meu negócio? Uma reserva de contingência ali. Então é fundamental, né? Mas desse lado de empresário, a gente conseguiu se sair muito bem mediante a situação por causa da estrutura e da base que estava bem feito. Por exemplo, lá no restaurante, cara, uns 5 do lado quebraram. E a gente vendendo tantos almoços lá, no primeiro dia, o que é que a gente vai fazer? Teve que tomar uma decisão imediata, a gente trabalhava com um pouco dele. Não, bora pro delivery, vamos fechar. Não, vamos abrir. A gente vendeu 13 almoços. Primeiro dia? Primeiro E dia. vendia quanto antes? Acho 150 a 200, por aí. 10 vezes menos, né? Aí tu vai e vem 3 almoços. A minha sócia lá morre de chorar. Toda se tremendo. Eu não, calma. Vai dar certo. Mas não é aquele vai dar certo de que todo mundo diz assim, não fez nada, não vai dar certo. Não é esse vai dar certo, é porque calma, vai dar certo. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu estruturei. Eu sei como é, eu sei que a gente vai ter dificuldade, vai. Mas eu sei que existe um caminho aqui e tal. E a gente foi apertando ali, apertando lá. Estamos na retomada. Então quer dizer, o tanto de restaurante do lado lá que quebrou e o nosso tá lá. E hoje a gente já tá vendendo mais do que antes da pandemia. E aí, na contabilidade, poxa, a gente sempre teve a consultoria financeira, a gente sempre disse, olha, antes de tirar o teu resultado, distribuir lucro para os sócios, quando tem lucro, porque nem toda empresa dá lucro todo mês, nem toda empresa nem deu lucro ainda, né? Então, antes de distribuir, tira para reserva de contingência um valorzinho, deu R$1.000 de lucro aqui. Ixi, eu vou pegar esse R$1.000 e botar, não, meu amigo, tire 200, bota ele na reserva de contingência. Para quê? Pô, esperava pela pandemia? Ninguém esperava não, meu amigo. Ninguém. Então na contabilidade a gente teve inadimplência, a gente teve saída de cliente que... Mas a gente conseguiu, mediante a situação, se organizar e tudo. Continuamos com o nosso salário, dá reduzida, não tem problema não. Mas a gente conseguiu se manter e muito melhor do que outros escritórios de contabilidade. Saímos mais forte, né? A gente saiu muito mais forte. Ou vamos sair ainda, né? Mais ou menos, né? Porque não eu acho que não acabou ainda, né? Ainda tá Mas estruturar, mas foi fundamental. O dia 18 de março, né? Quando saiu o decreto. Qual o nome do princípio que não é misturar o dinheiro? Entidade. O princípio da entidade, né? Eu não sabia desse princípio, mas na época só era eu e o Claston. E a gente tinha um break-even, né? Dia 19 de março eu já tava, viu? Já tava. Eu e o Cristiano. Tava também. Porque o Cristiano tinha acabado de ser pai, aí a gente isolou, né? Tipo, Ele ficou mais em casa. e a gente não. Só uma semana, né? Beleza. E aí a gente Deu pra ficar parou. muito tempo, Aí né? a gente parou e fez a seguinte conta. A gente não antecipava cartão. E aí foi o que salvou a gente. A gente devia ter 6, 7 colaboradores na época. Uma grávida, Uma grávida. uma de férias. Bacana. E aí o Clayton falou, e aí? Me ligou, né? Aí o cara, deixa eu ler aqui o decreto, porque eu não li ainda.
foi um baque assim que a gente nem acreditou, né? Tipo, vai fechar mas como assim, né? Vai fechar mesmo. E eu tenho um boleto pra pagar amanhã, mas eu não tenho dinheiro no caixa. Liguei. A maioria das microempresas trabalham assim. desse jeito. Recebe hoje pra pagar amanhã. Até Aí- você conseguir estruturar é difícil. O Lucas falando agora da máquina, a gente teve a opção de poder se organizar e pensar. E quem já quebrou ali na hora, no dia que fechou? Porque teve empresa que realmente quebrou no Não, dia mas o que mudou o nosso jogo foi isso, porque eu liguei para alguns amigos que eram advogados, e os caras, cara, não sei o que te dizer. Liguei pra contabilidade, que na época não era nem vocês ainda, não sabia o que dizer, mas orientavam fechar, ficar em casa. E aí Clayton, a gente tem dinheiro para sobreviver 3 meses. Com a empresa totalmente fechada, sem entrar nenhum real. E aí, como é que a gente vai fazer? Bota todo mundo pra casa e vai trabalhar nós dois. O Cristiano não podia porque ele tinha acabado de ser pai. O Pedro nasceu em que mês? Junho. Tava com 6 meses. Aí ele tem um sogro dele em casa que tem mais de 90 anos. 90 E a anos. Bárbara é dentista, então tinha muito risco também. Não, mano, tu fica em casa e vai nós dois. Então a gente tinha 3 pontos e abriu o quarto no dia seguinte, com 7 funcionários, colaboradores. E eu e ele pra cima de Fortaleza, Pacajus, Horizonte, de moto, pra cima e pra baixo. Só entrega, né? Só entrega. E a gente vendeu parecido contigo. 10 vezes menos do que vendia aberto. Mas a gente tinha 3 meses de caixa. Cara, foi muito confortável. Não foi fácil, porque eu tinha acabado de perder 40 quilos e ganhei os 40 quilos de novo por causa do estresse. Eu passei uma semana sem dormir. Eu lembro que eu chegava em casa à noite, eu tinha começado a assistir The Walking Dead. Eu fiquei psicopata. Vai faltar comida no mundo. Uma loucura. E depois, de uns 14 dias, o dono do supermercado, irmão, abra. E aí beleza. Cheguei para os colaboradores, quem quer trabalhar? A gente vai reduzir horário, vai ser um dia sim, um dia não, a gente vai seguir todas as regras. Cuidado, não vai estragar, não, porque pode chegar difícil aí. Não, mas essa parte aí, pra gente, como era dentro do supermercado, Vai cortar a luz. como era dentro do supermercado, nem podia nem não podia. A gente ficou num cinzento ali. No limbo lá. E a gente abriu e conseguiu pagar as contas. Foi até bom pra gente, mas a gente trabalhou tanto pra chegar a isso e a gente não ter dever funcionário. A gente tinha pouco boleto, a gente tinha as máquinas não antecipadas. A gente quitou os fornecedores, né? A gente quitou, eu lembro que eu passei meu cartão, paguei todos os fornecedores, porque se a gente quebrasse, eu ia dever a banco. Eu não ia dever a gente pequena, né? Só que a gente nunca misturou, a gente sempre teve nosso salário e separou. A nossa sorte, que não foi sorte, foi trabalho, foi fazer isso. Enquanto muita gente misturava, quebrou, tirava mais. Uma das coisas que mais quebra a empresa é não obedecer ao princípio da entidade. Isso é fundamental porque, tipo, o cara trabalha numa empresa, já tive essa situação, o cara trabalhava numa empresa, ganhava 6 mil reais e ele queria abrir um pet shop. Ele tinha lá 60 mil. Aí ele, não, vou sair. Eu, macho, vamos sentar aqui, vamos projetar o teu negócio. Vamos fazer uma projeção orçamentária, vamos verificar os cenários, não sei o que e tal. Aí eu disse, tu acha 60 mil reais muito dinheiro, né? Ele acha, eu também acho. Mas para abrir um pet shop não dá não, meu amigo. Primeira coisa, tu espera faturar quanto no mês? Ele não é LX, E o teu salário de 6 mil, tu vai tirar de onde daqui? Porque tu vai... Aí ele, caramba, Rondinelli, foi fundamental conversar contigo, cara. Porque eu tinha que entender primeiro que meu negócio tem que ter viabilidade. E o salário, ele tem que ser tirado da empresa. Claro, tem gente que pode investir e não receber salário ali. Tá entendendo? Mas isso tem que ficar bem claro antes de você colocar o seu negócio. Porque se você quer tirar o seu salário do negócio, se não tiver viabilidade, meu amigo, tu vai quebrar. E não obedecer o princípio da entidade, eu falo isso com total segurança e sem medo. É um dos maiores motivadores de empresário quebrar. O cara gasta o dinheiro da empresa, não. Ele tira muito mais do que aquilo que a empresa pode dar. Estamos se encaminhando pro final aqui, Rondinelli. Mas já, passa rápido, né? Já macho? tá com mais de 1 hora já, né? Caramba. E eu tenho uma última pergunta aqui, antes de passar teu contato e o cupom de desconto. Nesse mar de informação e de tecnologia, qual a sua expectativa para o futuro da contabilidade, no geral?
Pronto. Cara, massa, boa pergunta, bicho. Gostou? Tá antenado. Ele estudou. Tá antenado. Assim, acho que até vocês de casa também já ouviram falar que a contabilidade vai acabar, não Muito sei se o quê. fala, né? Em algumas profissões. Cara, eu não acredito nisso não. Porque se a gente for de maneira bem direta e objetiva, trazer a contabilidade, é dizer, a contabilidade, na sua essência, ela vai servir sempre para direcionar para a tomada de decisão. Então, quer dizer, você vai ter sistema para fazer lançamento fiscal, lançamento contábil. Antigamente era na mão, hoje em dia tu já puxa XML, já vai para ali. Agora, quem é que vai interpretar aquelas informações? Quem é que vai direcionar? Tá entendendo? Então, a tecnologia, do nosso ponto de vista, e a gente utiliza isso a nosso favor também na contabilidade e na compliance, ela é uma aliada da contabilidade. E ela vai nos fazer o quê? Mudar o nível dos profissionais que atuam com contabilidade. Então, aquele cara mecanizado que só vai para não pensa, não raciocina, não analisa as informações, esse cara ele vai ficando de ladinho ali, por quê? Porque a automação, a inteligência artificial, ela vai entrando nesse cenário. Agora, aquele cara que é consultivo, aquele cara que é analista, ele vai ser valorizado, ele vai ganhando vez. Então, a tecnologia, ela é uma aliada da contabilidade. Por exemplo, hoje na compliance a gente utiliza a robotização. Então, a gente tem os robôzinhos lá, o Marcos é antenado em tecnologia da informação. Tem determinadas empresas que ela gera folha de pagamento de maneira de madrugada e te deixa o robôzinho lá. Aí, quando minha equipe chega de manhã, ela não está só executando, ela vai analisar aquela informação para saber se tudo foi feito corretamente e qual a saída. Então, nós temos o próprio Power BI que é utilizado. Então, quer dizer, sempre utilizando a tecnologia a nosso favor. Então, hoje é uma aliada e vai ajudar a mudar os níveis intelectuais aí de quem está atuando com a gente. Legal. Vou dar o último disclaimer aqui, a gente vai renovar agora, né? Vai botar mais empresas dentro, para conseguir o desconto, né? Uma coisa que eu aprendi foi que a contabilidade, ela até pode ser feita por vocês. Quando eu falo contabilidade aqui na parte ampla, DP, fiscal, societária, só que a gente, como empresário, eu acho que é mais de que 50%. Durante muito tempo eu queria que meu contador fizesse tudo. Ele ia, emitia guia, eu pagava e achava que era suficiente. Só que hoje, tipo, a quantidade de reunião que a gente marca, a quantidade de dúvida que a gente tira, toda a questão, o Código Consumidor permite isso e manda para vocês, mudou a questão da gestante de não poder demitir e tal, e a gente ser mais ativo. Tu como contador, o empresário sendo esse cara mais ativo, consegue limitar a questão de futuras complicações ou até mesmo evitar? Ou o empresário ele tem que confiar mesmo na contabilidade? Cara, olha só, pela nossa relação que a gente vem tendo aí ao longo desses anos, eu acredito que o que a gente teve de entrega para vocês, o que é mais valoroso é o intangível que vocês pegaram nas reuniões que vocês tiveram com a gente. Não sei se tu concorda disso, que houve meio que um ponto de virada, inclusive... Ponto de inflexão, já que a gente falou no Flávio Augusto, né? Inflexão. Então, até mesmo acho que ajudou demais na própria gestão de vocês. Então, é fundamental que o empresário ele esteja próximo do contador. Eu até provoco isso nos nossos clientes. Agora, poucos entendem que isso tem um valor. Por exemplo, o Ginelli, eu vou admitir uma pessoa. Cara, a pessoa é muito comum que ela enxergue uma admissão, botar alguém para dentro da empresa. Aí quando vem conversar comigo, aí eu já vou perguntar, beleza, o que é que as pessoas vão fazer? Qual a jornada de trabalho que você precisa? Pode ser intermitente, pode ser um trabalhador em regime de tempo parcial, qual o salário que vai pagar, qual não sei o quê. E isso é intangível, bicho. Tá entendendo? Mas você consegue também mensurar por quê? Porque isso vai trazer uma redução, vai trazer uma segurança. Mas todo empresário, do meu ponto de vista, ele deve se aproximar do contador e provocar essa aproximação, certo? Inclusive os outros parceiros nossos chegaram próximo da gente porque tu disse assim, macho, ó, eu tenho reunião lá com o Rondinelli, eu tenho reunião com o Marcos. O Israel e o Lucas, né? Exatamente. Eu tenho reunião lá com o Marcos e com o Rondinelli e melhorou muito. Aí ele foi lá e ele, caramba, Rondinelli, macho, devia ter vindo beber dessa água mais cedo. Porque, por exemplo, vocês hoje têm parceiros, pessoas que vocês confiam de verdade. Então, além de só, vocês são parceiros de verdade, têm um propósito em comum. A própria estrutura que a empresa tem hoje, vocês foram entendendo o seguinte, caramba, a gente começou de um jeito, né? Cada um tinha
e a gente está em outro, e a gente já está convergindo para um outro cenário. Então é mediante conversa, mediante troca, mediante orientação, quais são os riscos, como é que a gente faz. Então eu acho que é fundamental, cara. O contador e o Só empresário. deixar um raciocínio aqui, que eu tive a padaria, né? E eu, durante muito tempo, era cliente deles, mas não era próximo. Passivo total. É, total. Eles mandavam o boleto, eu pagava, não tinha reunião, A não gente tinha nada. até cobrava as saber o porquê, reuniões né? da consultoria, não sei o que. Isso, eles me ligavam fazendo, eu no operacional lá nem ligava. Tipo assim, é outra contabilidade hoje, sendo a mesma contabilidade. Não sei se vocês conseguem Mas por entender. parte de ti, né? Mas por parte do empresário. E aí ele vem falando, tipo assim, às vezes a gente Eu tem. cobrava ele. A gente tem. Mas sabe o que é pior, né? Que é chato, mano. É chato. Não é nem Você me questão entende, de. você não, Eu sei, você me Não é nem entende. isso aí só chato, é porque você tem a sua dia a dia ali, a sua obrigação, a sua rotina, aí você não quer tirar 1 hora, 2 horas pra ir Vou na contabilidade vender. e ver, tá entendendo? Vou vender ou vou atrás de problema pra Tipo mim? isso, é. Porque Porque o cara vai toda- na contabilidade, o cara volta com um monte. Uma conta nova pra pagar. Mas aí é tipo, aí geralmente é evitando um problema, um imposto a mais. Então assim, esse momento de você estar na contabilidade, ele é importantíssimo, né? Quem estiver vendo aí, os empresários. Se você não tiver uma reunião mensal com seu contador, procure agendar, porque faz diferença. No é mínimo, impressionante. né? Ou procura a cúmplice, né? Compliance. E outro ponto, né? Tipo, o cara, eu falo, fresquei, brinquei que a gente consegue boleto novo quando vai pra lá, porque descobre uma obrigação, coisa nova, mas também consegue economizar, né? Sim. A gente tava com o turnover muito alto, né? A quantidade de pessoas que entravam e saíam na Miami. E a forma como a gente nem tá 100% ainda, mas que a gente tá fazendo, primeiro teste 10 dias, aí Melhorou. você pode falar o melhor. contrato, aquele contrato. Você pode falar melhor sobre isso, né? Dos 3 meses que a gente pode usar pra não ter que Foi pagar. numa reunião, Foi né? numa reunião. Sobre um valorzinho que é menor. É, um porque pouco, tem né? ali, Tem por exemplo, vários insights. Cada categoria vai ter uma particularidade e tal. Então, quer dizer, mas tem ali na legislação, na Convenção Coletiva de Trabalho, milhares e milhares de pessoas passam pela leitura e não observa que tem isso, esse detalhe. Quer dizer, você tem que pagar o salário do comércio, tem que pagar o salário do comércio, mas está dizendo lá que é obrigado após o 3º mês. E aí que você... É uma diferençazinha, mas se você pegar de um funcionário, outro funcionário, 2, 3... Final de um ano. Já, exatamente. E são pequenas saídas que você vai tendo o quê? Poxa, a minha equipe lá, ela tá executando, tá fazendo e tal. Mas quando tu se aproxima para conversar com a gestora do departamento pessoal, por exemplo, ou com o gestor do setor fiscal, a gente não tem a visão somente da empresa que trabalha com celular, com case, essas coisas, não. A gente começa a extrair de vocês informações que são fundamentais para que a gente possa direcionar. Por isso que eu digo assim, o contador, para que ele seja mais consultivo, diretivo e seja essa solução que a gente tanto fala, mas a melhor forma é eu entendendo a essência de vocês. Certeza. É eu conversando com vocês, é entendendo como é que funciona lá. Nosso imposto vai diminuir quase 30%, só porque a gente conversou contigo. Tá bom, Aí, né? e uma Tá bom. coisa vai provocando a outra, por exemplo. E outra coisa assim, que eu acho legal de vocês também, que a gente tem na Compliance, é entender qual é a de cada um. Por exemplo, lá na Compliance, eu sou do departamento pessoal, o Marcos é setor fiscal contábil, o Felipe é a área comercial, a Vitória é o jurídico e administrativo. Então, tu tá conversando comigo aqui, ei, essa dorzinha aqui é fiscal, eu sei quem é que pode te ajudar. Então, no dia que eu te liguei, tu disse, espera aí papapá, o outro resolveu. Então, é entender qual é de cada um, saber o que é a empresa e o que a empresa precisa e quem é cada um dentro da empresa. Tá entendendo? Separado Agora, aí. se você é empresário sozinho, por exemplo, vai ter um momento que você vai estar fazendo tudo sozinho porque você é o cara da empresa. Mas se tu quer crescer, tu não vai crescer sozinho. Não dá. Não tem cresce, como. não cresce, não dá. E aí não é a questão de ter o sócio, mas é uma pessoa de confiança que possa fazer aquela função ali com excelência, né? Ou um sócio também, acho que no nosso caso aqui somos 4, com a perspectiva de virar 6, ou 8, ou 10, ou 20, que vai ter Quem muitos trabalhar sócios aí. acima da média aberto. vai virar. A gente tem essa A mentalidade tem, aberta. A gente tem isso lá no escritório, assim, somos os 4 sócios hoje, mas já temos os associados também e já teve gente que chegou lá no escritório como estagiário, mas que se tivesse virar disposto mesmo, poderia virar sócio. Já tem E que tem- marcar uma reunião aí, viu? E entender que Mais existe uma, o processo, existe os critérios a serem obedecidos e tal. Agora tem gente que não quer, então Pra paciência. fechar, eu vou deixar 2 frases, né, que a gente usa muito, né? Que é: a gente prefere ser dono do rabo na baleia do que no camarão todo, né?
Porque uma coisa é gigantesca e a outra Exatamente. coisa é minúscula, né? Então, pessoas que querem trabalhar, e aí não precisa só em empreender por fora, pode ser um intraempreendedorismo dentro da empresa. A gente, hoje na Miami, eu considero um privilégio a gente ter isso, a gente enxerga pessoas que têm essa capacidade, mas a gente percebe que precisa muito ainda. E para todas as empresas, né? Eu acho que tu também deve ter isso lá, né? E a outra, que eu escutei até lá no Fórum de Negócio, né? É que a gente não constrói empresa, a gente constrói pessoas e as pessoas constroem a empresa, né? Que é o que a gente vem tentando fazer, né? Passando um pouco do conteúdo, até com esse podcast, porque inicialmente a ideia era passar só para a equipe e aí a gente vai jogar público porque vai chegar para todo mundo, mas é que o cara se pegar o insight aqui de sair do simples, procurar saber, né? Porque não é só sair, né? Cada empresa tem o seu cenário. Ou então usar melhor esse contrato de 3 meses, ou então ir conversar com o contador e você abrir a mente do cara, que não é simplesmente comprar 60 mil de material de pet shop, que vai vender, que vai dar lucro, que não tem fiscalização, que não tem certificado, que não é um mundo que vocês, por estarem dentro todo dia, podem abrir, né? E o melhor, geralmente é de graça nessa primeira entrevista, né? Cara, pode marcar, tipo assim, você tá nos assistindo, cara, eu gostei do Ronel, ele falou lá, marca a reunião, se eu não votar, o Marcos vai estar, se vai ter o Alisson, vai ter... Então, quer dizer, você tá gerando ali uma possibilidade. Então, ninguém... Opa, a gente é captação de cliente aí para compliance também. Mas é isso, acho que é fundamental a gente ter parceria, a gente acreditar nas pessoas, a gente saber, esse ponto que tu falou é bem legal, porque se eu, por exemplo... entender que o meu foco é o cliente, mas se eu trabalhar só com foco no cliente, eu vou poder estar acabando com a minha equipe, eu vou poder estar pressionando eles demais. Então a gente entende que em tudo é relação. É em paralelo, né? Seja a relação com o cliente, seja a relação com o próprio colaborador, seja a relação com a tua contabilidade, são pessoas. Então eu acho que quanto mais a gente entrega, quanto mais a gente ensina, quanto a gente mais absorve, todo mundo acaba ganhando, né? Legal. E agora a parte boa, né? Deixa aí teu contato. E se alguém quiser esse cupom, é que 50%, é? Pronto, cara, vou fazer o seguinte, tá? Eu nem vou falar com os meus sócios lá da área de educação, mas a gente tem 2 cursos que é fundamental assim para todo empresário, que é um curso de formação de analista de departamento pessoal e também um de especialista de Simples Nacional. Então, quem for lá no meu Instagram, no @prof.rondinellicoelho, eu vou dar um desconto lá super especial no investimento, 50%. Eita, De 50%. Essa oferta válida aí por quanto tempo, Rondinelli? Até o final do mês aí? Dá pra segurar? 10 dias? Vai querer algum cupom no Tem direct, 20 é dias só de- ir lá, como tem é? 20 Rondinelli? dias de edição, tem 20 dias de edição. Pronto. Deixa um mês ativo aí, mano. Um mês é... Mês ativo. Tá... É só ir lá ou tem que dizer, vim Pode, pelo vai. podcast da MCast, vim pelo Pronto, MCast. vai lá, pode falar. Ó, Rondinelli, vim pelo podcast lá da Miami Case, do MCast. E aí fala comigo lá no privado que a gente Ei, Larissa, tem que correr na edição desse, viu? Pra dar tempo pra galera comprar bem muito aí. coloca lá o @ do prof.rondinelli. Eu gostaria de agradecer ao FB Ideias por ceder o estúdio aqui para nossa gravação com o nosso grande amigo, contador, Rondinelli. Ponto Coelho. Como é o Instagram? Falei, não, É @prof.rondinellicoelho. Show. Se quiser gravar seu podcast, também a gente através do site www.fbideias.com.br, né? E o mais legal hoje aqui foi conhecer um pouco da história do Rondinelli, né? Saber que a gente vê hoje o Rondinelli, pensa que ele sempre tava ali, tipo, eu não conhecia a tua história. Sempre Tipo, teve cara de rico, né? A contabilidade já era de família, de vocês, mas não, né? A gente vê a história, que é um cara que realmente veio de baixo, que teve Que um ralou, momento né? ali, tipo, Primeira reunião que a gente teve lá, o Clyde saiu, ele gosta de coçar a cabeça assim, ó. Aí ele, que estrutura, quanto é que vai ser isso aí? Pra você ver, né, cara? E assim, a gente tenta entregar algo de valor e que isso possa gerar resultado para o cliente. Porque realmente, você vê a estrutura, hoje a compliance ela tem uma estrutura muito bacana, show. ela tem Muito um show. comercial muito bacana, mas meu amigo não foi assim sempre, Não. tá entendendo? Então, quer dizer, Rondinelli é de periferia, Marcos é da periferia, o Felipe é da periferia. Legal. Então, todos realmente, tipo, na época que eu comecei a faculdade, eu ganhava R$500, minha faculdade era 300 e poucos reais, e eu já ia ser pai. Aliás, já era pai. já era pai, né? Aí, Então, olha o tanto de vale de transporte que eu economizei. Você andou muito, viu, meu amigo? Eu paguei um preço, cara, mas eu enxergo o seguinte, pô, foi tudo muito válido. Eu sou grato meu a Deus por tudo. Não pensava em ser empresário, não pensava em ser professor. E hoje,
tem mestrado, já tô querendo fazer o doutorado. Não precisava nem ser formado, cara. Nem para, né? Não E aí, para. e cada vez mais você Não tá... pode parar, não pode se acomodar, Imparável, né? né? Wagner? Imparável. Imparável. E aí já vai luva de pedreiro. Já vai pensando em fazer outros negócios. E assim, a dica que eu dou pra você que é empresário também é que você sempre entenda que você deve ter algo alicerçado para te dar base para outras coisas. Por exemplo, se você quer investir no digital, a gente estava até conversando previamente ali. Cara, não larga o teu físico ali para investir tudo no digital, porque se o digital não der certo, tu vai quebrar os dois. Tá entendendo? Mas tenha prudência, poxa, alicerce ali o teu Passo de físico. cada vez. Porque a contabilidade hoje, ela nos trouxe um alicerce muito bom para que eu pense, e daqui a pouco abrir um outro restaurante, para que eu pense em abrir uma clínica, para que eu pense em fazer outros negócios, como eu já estou pensando em fazer vários negócios. Sua esposa é E aí- dentista, né? É dentista também. Aí, ó. Tá certinho, ó. Tá entendendo? Se abrir Cristiano uma tem uma aí, clínica, dá viu? certo aí. É, vamos conversar. Chamar a Bárbara, precisando. É. Dá Entendeu? certo, dá certo. E aí, cara, olha só, poxa, através do meu conhecimento, eu consigo gerar resultado para outras pessoas também. Através do conhecimento do Felipe, gerou resultado para outras pessoas. E a gente, através do nosso conhecimento, gera resultado para milhares aí de pessoas, alunos. Você falou do Vale Alimentação, lembrei do meu pai. A gente morava na Bahia nessa época. Meu pai era padeiro, né? E aí tinha 3 filhos, né? Só que o Cristiano já morava com minha tia aqui em Fortaleza, era eu e o Túlio, né? E ele ganhava 10 pães e eu comia 7, 8, né? Ele era golosinho, menino, então ele tinha que... Percebe-se, né? Então ele tinha que vender o Vale Alimentação, né? Aí só que ele... Era muito longe o trabalho dele, né? Simões Filho 1 era camaçaria ali, né? Simões Filho, Passia, né? É, Passia. se ele vendeu os valezinhos dele e comprou a Monark, aquela Barra circular. fixa, Barra circular. Barra circular. É sofrido, né, a gente, assim, mas graças a Deus a gente vê a evolução do meu pai com a gente. Tipo assim, a qualidade de vida hoje é totalmente diferente. Não que a gente já tenha tudo ou esteja próximo disso, Está caminhando ainda. mas cara. o próprio filho do Cristiano agora, o Pedrinho, já tá numa escola particular, que é uma coisa que a gente não teve. Enfim, uma série de outras coisas, né? E o cara só consegue isso se tiver esse que tu teve, que foi parar de pensar na sexta e ficar chateado na segunda e isso. começar a resolver um problema, né? Que tá cheio na sociedade. Tá cheio. E entender, macho, que o processo ele tem que te trazer felicidade também. Entendeu? Porque tem gente que morre de trabalhar pra daqui a não sei que vai estar. Não, meu amigo, vai aproveitando cada etapa ali, vai comemorando os teus resultados. Esse dia mesmo eu fiz uma postagem no Instagram lá, peguei o meu certificado, peguei os livros lá que a gente já publicou e tal, e disse, eu tenho que comemorar cada conquista e tempo se revisitar isso. Porque hoje vocês têm 15 lojas aproximadamente, 16? 12 lojas, mas um dia você teve uma. Um dia tu tava vendendo na beira-mar. Entendeu? Então ali na beira-mar tu vendeu um, comemora. Hoje o teu faturamento foi X nas 12 lojas, comemora, meu amigo, vai aproveitando e não vai se vislumbrando, né? Não vai achando que sempre tem trabalho a ser feito, sempre dá pra melhorar. Finalizar com a última do Nigro agora, né? Pra encerrar mesmo. Era só né? duas, vai, né? vai, Tá na vai, terceira, vai. vai. O homem aí é fã. é fã. Essa última. São fora dos caras. Ele começou essa mentoria que a gente fez agora falando assim, ó. Tá difícil pra vocês? Imagina pra mim. Tô com 200 e tantos colaboradores. Faturei X milhões. E eu sei que daqui pra frente todo dia vai ficando mais difícil e pior, né? E pra gente acaba, como empreendedor, acaba sendo. É mais gente pra pagar, é mais contas, é mais informação que tem que aprender. A gente tem que evoluir, a gente não pode simplesmente chegar em casa todo dia e vou assistir só Netflix ou Amazon Prime, música. A gente tem que se reinventar, tem que acabar, a gente mesmo tem que acabar com o nosso próprio negócio para criar um novo negócio. E nunca vai ser fácil. Só que ninguém está se importando com isso. Ou a gente vai e faz e muda a nossa vida, a vida dos nossos funcionários, dos nossos amigos, dos familiares, ou a gente vai ser sempre o que vai reclamar, né? Exatamente. Acho que se encontrar uma pessoa que reclama, meu amigo, sai de pé. Certo? Só, eu sei que já está quase estourando o tempo aí, né? Mas assim, ó, como contador, e eu vejo muito isso no dia a dia, quando tem um problema, as pessoas, problema não sei o que, potencializa demais o problema. Aí eu digo assim, ei, qual é o problema? Vamos sentar aqui, vamos conversar? Meu amigo, o foco é solução, o problema já está aí. Não adianta tu maximizar o problema, não. Qual vai ser a solução? Então eu digo muito com as pessoas que trabalham comigo o seguinte, não foca no problema não, foca na solução. E às vezes, macho, a solução é uma ligação. Às vezes a ligação é um retorno que tu dá. Pedir ajuda. Aí, essa questão de pedir ajuda é fundamental.
Porque às vezes eu tô sofrendo aqui, procurando a solução, procurando. Aí eu vou conversar com o Cristiano, não, mas já passei por isso aqui. É assim, pá, olha só. Então não precisa sofrer o que ele já passou. Então fica a dica aí, me liga que eu te ajudo. Se o problema for dinheiro, então não é problema, né? Procura o Lucas. Não, mas é dívida, né? Problema é saúde, problema é Exatamente. um monte de outras coisas, né? Vamos encerrar aqui, né? Fala teu arroba do Clayton aí e a gente avança. @Clayton_Ferreira aí pra quem quiser me seguir no Instagram. Tem conteúdo lá? Tem jogador caro lá? Tem o que lá? Tem jogador. Quem for lá vai encontrar o que lá? Futevôlei. Vamos começar aí. Vai. Gente, quem quiser me seguir aí é o cristianoventura.ce. Ainda não tem conteúdo, mas vai me seguindo lá. Tem foto do Pedrinho? Tem foto do Pedrinho lá, de vez em quando. Trilha, umas trilhazinhas que eu gosto de brincar, fazer uma trilha. Tem que comemorar, né? Comemorar aqui os feitos que a gente chegou até aqui. E é isso, a gente comemora fazendo o que gosta e com quem gosta, né? Perfeito. Show. Valeu, meu gente, obrigado. Mais uma vez, vai o arroba, vai Rocha. Bom, deixar o arroba, né? Lá a gente já tá com conteúdo bem bacana a respeito de área trabalhista, área fiscal. @prof.rondinelli_coelho. E aí fica o convite para você que possa seguir a gente. Show. Eu vou deixar esse link que tu me passou da história da Compliance. Show. Vou falar com a Larissa. Tem como, Larissa, deixar tanto no Spotify quanto no YouTube. Quem quiser saber mais da história dele, dos 4 sócios lá, Show. no livro. O meu Instagram... Eu tô vendo aí alguns livros para vocês sortearem. Show. Tu já me deu 2, eu já dei, já tomei de quem eu dei, já passei para outras pessoas para lerem. Massa. Porque a informação ela tem que ser Isso. passada, né? O meu Instagram é @lucas.ventura. Não, lucasventura.br, perdão. Troquei agora. Da Miami, @Miami Cases. E quem tá produzindo e editando é @Larissa Brena, com 2 N's, né? A melhor, viu? Larissa Brena normal, com N só. Obrigado, viu, pessoal? Esperem pelo próximo. Um abraço. Valeu! Valeu.